Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu aos discípulos na margem do mar de Tiberíades. E apareceu deste modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo Natanael de Canaã, da Galileia. Os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse: Vou pescar. E eles disseram: Nós também vamos. Saíram então e entraram na barca, mas naquela noite não pescaram nada. Quando amanheceu, Jesus estava na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Rapazes, vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus falou: Joguem a rede do outro lado da barca e vocês acharão um peixe. Eles jogaram e não conseguiram puxá-lo para fora de tantos peixes que pegaram. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Jesus, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e pulou dentro da água. Os outros discípulos foram na barca que estava a uns 100 metros da margem. Eles arrastavam a rede com os peixes. Logo que pisaram em terra firme, viram um peixe na brasa e o pão. Jesus disse: Tragam alguns peixes aqui, os peixes que vocês acabaram de pescar. Então, Simão Pedro subiu na barca e arrastou-a para a praia, que estava cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não arrebentou. Jesus disse para eles: Vamos, como? Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar para ele quem ele era, pois sabiam que era Jesus. Jesus se aproximou, tomou o pão e distribuiu para eles. Fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus novamente apareceu aos discípulos. Ontem, antes de ontem, segunda-feira, domingo. Nessa oitava de Páscoa, é como se nós estivéssemos ainda na Páscoa. Até o sábado, ainda estamos na Páscoa do domingo. Ainda celebramos o domingo passado, o domingo de Páscoa. Porém, no Evangelho de hoje, nós temos uma história tanto quanto familiar. Nós conhecemos o nosso amigo pelas ações. E o Evangelho de hoje vai deixar bem claro isso. Os discípulos foram pescar, fazer aquilo que faziam de melhor, fazer aquilo que, obviamente, a única coisa que eles tinham depois da morte de Jesus na cabeça deles. Jesus morreu. Eles com medo de morrer também, já que eram discípulos seguidores de Jesus e os fariseus e doutores da lei queriam prender não só Jesus, mas todos os que seguiam ele. Então, eles ficavam isolados em um lugar, né, fechado às escondidas, por medo dos judeus. Porém, Simão Pedro, incansável, né, com uma sede por fazer algo, resolveu ir pescar. E os discípulos também, naquele desânimo, foram pescar. Pedro então tomou a primeira atitude necessária para este encontro entre os discípulos e Jesus: o ir
pescar. É necessário que, mesmo no luto, mesmo na dor, mesmo na tristeza, nós tomemos uma ação para continuar o caminho. Ficar remoendo o luto não vai levar a nada. E os discípulos tinham essa consciência. E o primeiro ponto do evangelho de hoje é exatamente este. Para nós seguirmos em frente mediante ao luto, nós precisamos tomar a decisão de realmente seguir e fazer algo de fato. Por mais que seja a coisa leve, por mais que seja uma coisa banal que você não precise fazer, mas que você faça. Porque você tem que fazer aquilo. Então eles foram pescar. Isso durante a noite. Veja bem, acompanhe este trecho do Evangelho. Eles foram pescar durante as noites e não pescaram nada. Aí então voltaram e foram de manhã. Enquanto estavam voltando para a margem, Jesus viu eles. Porém, eles não sabiam que era Jesus. E o que Jesus diz? Homens, por que não pescam do outro lado? O que acontece? Eles enchem a rede de tal forma que não conseguem colocar dentro do barco. Agora, se a gente voltar lá atrás, no começo, como Pedro e João conheceram Jesus? Como que foi este conhecimento dos dois e Jesus? Principalmente de Pedro. Como que foi este primeiro olhar? Pedro estava pescando. Porém, ele estava ficando a manhã inteirinha pescando. E não tinha pescado nenhum peixe. Aí Jesus chega e fala o quê? Deixa eu subir no barco. Vamos para uma margem um pouco mais fundo. Vamos lá. Eles foram. Chegaram lá e encheram o barco com tal quantidade que não conseguiam levar para margem. Precisaram de 2 botes para poder levar. Lembra dessa história? Não é o mesmo evangelho. É outro. Tanto que estamos na finalização do evangelho de João, capítulo 21. Ou seja, Jesus utiliza dos mesmos sinais para conosco, para fazer com que eles se lembrem, para fazer com que eles relembrem daquilo que era óbvio, do amor que eles tinham com Jesus e do amor principal que Jesus tinha com eles e que era a única força que mantinha aquilo vivo. E aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje: passar do luto, passar por cima da dor, requer também que nós mantenhamos o amor entre a pessoa vivo. O amor entre a gente e a pessoa deve estar numa sintonia viva, para que a gente compreenda que o amor não é somente eu ficar chorando pelo luto, até porque a pessoa não ia querer que a gente chorasse pelo luto. Mas o amor vai além. Ele pede exatamente para que nós sigamos em frente, mesmo com todas as tribulações. João, na hora que olha Jesus, diz imediatamente: Ele é o Senhor.
É o Senhor. Eu conheço. Ele não é desconhecido, eu conheço ele. Como que João está sendo retratado no Evangelho? O discípulo que Jesus amava. Caríssimos irmãos e irmãs, e aí vem o terceiro ponto do Evangelho de hoje. Quem ama não esquece do outro. Quem ama não esquece daquele que está realmente ligado ao seu coração. Pode passar tudo o que acontecer, pode passar todas as dores, todos os sofrimentos. Quem ama passa todos os sofrimentos e continua amando aquela pessoa, porque o amor vai além das dificuldades. Os discípulos, quando souberam que era Jesus, passaram e esqueceram todos os males, todas as dores da crucificação e morte, do medo que eles estiveram dentro daquele lugar refugiado, com medo dos judeus, com medo de também morrerem da mesma forma que Jesus. Aquilo ali tudo foi esquecido, porque o que bastava era o próprio amor na frente deles, a própria razão de vida na frente deles. Quem ama vai além da dor. Quem ama vai além do sofrimento. Vejam que interessante que é o Evangelho e a forma como ele é retratado. Quando eles chegaram na margem, estava um peixe grelhado e um pão e uma fogueira. Nada disso estava ali. Porém, Jesus resolveu montar. Como eu falei ontem, e eu disse hoje, Jesus não precisava comer, porque ele já tinha ressuscitado. Mas era preciso ter esta relação entre os discípulos, este carinho entre os discípulos. Porque quem ama está disposto a fazer de tudo para que o outro compreenda este amor. O Evangelho diz: eles encheram tanto a rede que dava ponto que ela ia arrebentar, mas não arrebentou. Nenhum peixe foi perdido. A rede não se arrebentou. Se nós colocarmos esta rede como a nossa cruz, como a nossa vida vai se encher de problemas. Digo isso. A nossa vida vai se encher de problemas pesados que nós não vamos conseguir carregar. Vejam, os discípulos não conseguiam carregar a rede. Porém, eles levaram até a margem do rio. Se nós colocarmos essa rede como os nossos problemas, como as nossas dificuldades, e Jesus, que estava na margem, como nosso objetivo, nós entendemos que o evangelho de hoje é mais um daqueles evangelhos da coragem. Esta sexta-feira deve nos animar a ter essa coragem novamente de passar pelas dores, de passar pela nossa via cruzes, porque Jesus passou por ela. E Jesus passou primeiro. Nossa rede não vai se arrebentar se nós estivermos com Cristo. Porém, nós precisamos estar com Ele. Se nós estivermos sem Jesus, nossa rede se arrebenta fácil. Mas Jesus segura ela. Se nós estamos com Deus, a nossa rede é segurada pelas mãos de Deus. Se nós estamos com Jesus, a nossa rede é segurada por Jesus.
Somente alguém que ama faz isso. Portanto, que no Evangelho de hoje nós saibamos vivenciar além da dor, além do sofrimento. Os discípulos souberam ver além do sofrimento quando viram Jesus. Nós precisamos também ver Jesus e saber olhar além do sofrimento, porque se ele passou, todos nós também passamos. Coragem, nem tudo está perdido. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.